a todos vocês. Eu fico perfeitamente alegre, que Deus ilumine todos vocês, todos nós. E agradeço por estar assistindo o meu vídeo. O vídeo número 6, esse vídeo de hoje, no final do vídeo, geralmente eu coloco um vídeo extra e extraordinário também, muito bom. Então, é a assinatura de Deus no nosso desoxirribonucleico, no nosso DNA. Deus, o nosso Criador, ele se preocupou em deixar uma assinatura dele no nosso DNA, no nosso desoxirribonucleico. Tá certo? Mas a ciência, os cientistas acreditam na evolução. A criação não existe. Existe a evolução, que nós viemos do Big Bang, uma grande explosão, lá por volta de 15 bilhões, 14 bilhões de anos o universo surgiu, e a Terra 5 bilhões, etc. Mas o objetivo aqui é o seguinte: se teu sobrinho, se você for avô, teu neto, teu filho perguntar: papai, vovô, tio, como foi que eu surgiu? Como nós surgimos? De onde nós viemos? Lá do início? Como foi que gerou a Terra, os planetas, tudo? O planeta não existe. As estrelas, o Sol. Aí ele vai dizer: meu filho, olha, não existia nada, nada, nada. Houve uma grande explosão, você está aí. Aí a criança não vai perguntar mais nada. Não tinha nada, não existia nada. Aí desse nada, teve uma explosão. Grande explosão. E dessa grande explosão, filho, está você aí. É essa a resposta, por incrível que pareça, da ciência. Agora, se no princípio não existia nada, 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 o que causou a estabilidade para ter essa explosão? Para ter uma explosão, tem que ter uma estabilidade, tem que algo gerar isso. E o que gerou essa estabilidade? Se não tinha nada. Se não tinha nada, ela está falando, não é nada, é um espaço vazio, não tem nada. O que gerou a estabilidade para essa explosão? E aí? Nós aprendemos que explosão destrói. A ciência é o contrário. A ciência diz: não, explosão constrói. Explosão constrói. Quando eu era moleque, acredito que a maioria dos moleques já fizeram isso, pegava aquelas bombinhas de São João, bomba chilene, bomba qualquer bombinha, aí botava debaixo de uma caixa de fósforo, debaixo de uma caixa, de uma lata, de uma quenga de coco, né? Quenga de coco. E botava lá e a gente achava bonita aquelas coisas, né? Veja bem, então a explosão destrói, mas a ciência diz que a explosão constrói. Agora, vamos entrar na parte física da ciência, já que eles querem física. A própria ciência se contradiz. A própria ciência se contradiz. Vamos lá? A segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica. Consulte aí na sua internet. Diz o quê? Está lá. Diz: qualquer sistema deixado por conta própria, vírgula, caminha do organizado para o desorganizado. Ora, se o universo veio de uma explosão, de uma bagunça, veio de uma explosão, não pode se organizar. A lei da ciência, isso é lei de ciência, não é Dutra que está falando, é a ciência. Está dizendo que a lei da termodinâmica jamais algo do desorganizado, da bagunça, da poeira, podia gerar eu aqui, com 100 trilhões de células. Jamais. Aí a ciência se contradiz e você não pode dizer nada. Não, porque a teoria da evolução. E outra coisa, eles dizem o quê? Então, se o universo ainda está se corrigindo, então Deus foi imperfeito. A ciência, duas coisas que a ciência fala sempre. Primeiro, não acredita em Deus. E se acreditar, ainda diz que ele fez mal feito. Que Deus não fez o universo perfeito, ainda tem erro, ainda fica rebocando. Deus reboca lá um pedaço não sei aonde, reboca outro pedaço não sei porquê. Agora é mais fácil quando a NASA, né, fala que apareceu um planeta a 50 bilhões de anos-luz que é todo de diamante. Ah, é maravilha. É verdade.
Aí tem umas 300 e não sei quantos trilhões de anos luz, acharam um planeta que tem água. Ah, é verdade, é verdade. Ah, Deus é perfeito. Isso é tudo mentira dessa NASA. Até porque o nome hebraico significa enganação. É um vídeo próximo, eu vou explicar sobre isso aí. Então, é isso. A ciência sempre denegriu a imagem do Criador. O Criador não vale nada para a ciência. Você quer outro exemplo? Você quer um exemplo que você pensa que é brincadeira? O físico Stephen Hawking, o que faleceu ano passado, em 2019, ano passado, grande físico, ganhador de vários prêmios Nobel, etc. Depois de Albert Einstein, ele foi considerado, depois ele e Carl Sagan, já falecido também, uns 15 anos, não sei, mas nessa aproximadamente isso aí. Stephen Hawking, quando indagado, questionado, perguntado, doutor físico, né, que ele era tetraplégico, mas ele falava, fazia seus livros, independentemente. Mas ele era um ateu declarado. E quando perguntaram, o estudante perguntou, doutor Stephen Hawking, cientista, quase Deus, o senhor é um quase Deus, aliás, o senhor é mais do que Deus. O que foi que gerou essa explosão? Aí sabe qual é a resposta dele? Está no livro dele, na página 78 do livro. Ele disse assim, ó, essas leis físicas estranhas e desconhecidas. Eu não estou balbuciando aqui não, meu filho. Meu querido, meu professor, daí da grandes professores, os professores todos vocês, não estou balbuciando não. Tá certo? Eu tive a pachorra de procurar essas coisas. A gente tem que verificar isso aí. Para você falar com contundência, com respaldo. Veja bem o que ele disse. Como foi que surgiu o universo, doutor Stephen Hawking? O senhor, depois de Albert Einstein, só tem o senhor e Carl Sagan. O que foi? Ele disse assim, olha, são leis físicas estranhas e desconhecidas. Mas olha mesmo, leis físicas, só para não dizer o nome de Deus. Por que ele não disse? Não, foi o de Refavirê que criou o universo. Foi Deus. Mas ele era um ateu declarado. Então ele não ia citar o nome de Deus. Ele preferiu dizer que o universo, como ele não sabe como funciona, como veio, de onde surgiu, só sabe dizer que foi uma explosão. Sim, mas essa explosão, o que foi que causou isso? Leis físicas estranhas e desconhecidas. Isso é a resposta. Isso é a resposta. Aí sabe o que acontece? Fala muito lindo, pessoal aplaudou, muito bem, doutor, parabéns, doutor. Porque ele fala bonito, leis físicas estranhas e desconhecidas. Por que ele não disse foi Deus? Coisa tão simples. Não, mas foi Deus que fez o universo. Eu compartilho dele. Agora vocês vão ver o vídeo onde Deus deixou a marca, o DNA em nós. Agora aí procede. Muito obrigado. Assine meu canal. Muito obrigado. Fique com Deus. Imagine todas as 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letrinhas que compõem o DNA. Todas elas organizadas precisamente. Sabe onde está guardada toda essa informação genética de como fazer você? Vamos pegar, por exemplo, o núcleo de uma célula sua. Ali dentro você vai ter um monte de filamentos, que são esses pequenos fiozinhos do DNA. Sabe qual é o diâmetro desses fiozinhos? 2 nanômetros. O que significa isso? Pega uma régua e ela vai estar dividida em milímetros. Pegue 1 milímetro desse e divida-o em 1000 pedacinhos. Pegue um pedacinho desse, você tem 1 micrômetro. Pega esse seu 1 micrômetro e divide de novo em mais 1000 pedacinhos. Você vai ter 1 nanômetro. E é dentro disso que está guardada toda a informação genética de como fazer você. Ali dentro tem toda a informação de onde seus olhos serem colocados, sua orelha, cor de cabelo, estrutura óssea, sistema sanguíneo, tudo. Todas aquelas 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letrinhas genéticas então, estão dentro desse fiozinho de 1 nanômetro de diâmetro. Essa complexidade não é fruto do acaso. Leis da natureza e processos naturais não produzem informação genética codificada. A ciência reconhece isso. Então a questão toda é: se toda forma de vida está baseada em informação genética codificada, só é capaz de existir vida através de informação genética codificada, a qual não surge espontaneamente? Processos naturais e leis da natureza não produzem informação genética codificada? Então como explicar o Big Bang e a teoria da evolução?
E como sustentar a afirmação evolucionista de que vida teria surgido por acaso, se informação genética codificada não é resultado de seleção natural? Não existe uma única lei da natureza ou processo natural que produza informação genética codificada. E sem informação genética codificada, não existe vida. Quer saber qual a origem da vida? Descubra qual a origem da informação genética codificada. O Senhor Deus nos deixou uma boa pista. Dentro da nossa codificação genética, dentro do próprio DNA. Vamos tratar um pouco a respeito disso. Isso aqui é a ilustração de uma fita de DNA. Ela é formada por essas duas hélices em espirais, que são conectadas por essas pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço. Não é em toda informação que tem as pontes. Essas pontes seguem um padrão de espaço que é o seguinte: a cada 10 unidades de informação, tem uma ponte. Depois, 5 unidades de informação, tem outra ponte. Depois, 6, tem outra ponte. E depois, 5 de novo. E esse padrão se repete. Ele termina e inicia de novo, na mesma sequência. 10, 5, 6, 5. Então, guardem bem essa sequência. 10, 5, 6, 5. Vamos pegar a Bíblia e ver o nome que o Senhor Deus se apresentou a Moisés. Ele é escrito da seguinte forma. São 4 letras, 4 caracteres hebraicos, sendo eles o Yud, o Re, o Vav e o Re de novo. Essas 4 letras formam o tetragrama, o nome pelo qual o Senhor Deus se apresentou a Moisés. Deus e Senhor não é nome, é título, mas isso é outro assunto. Vamos pegar os caracteres no alfabeto hebraico. No hebraico, não existe algarismos para definir números. As letras têm valor numérico. Por exemplo, vamos trazer para o nosso alfabeto para facilitar o entendimento. É como se o A valesse 1, o B valesse 2, o C valesse 3 e assim por diante. Como no hebraico não existe algarismos para definir números, se eles quisessem fazer uma conta, por exemplo, eles fariam A mais A igual a B, ou B mais B igual a D. Então vamos pegar essa sequência numérica codificada no DNA humano e levar para o alfabeto hebraico para ver a que letras equivale essa sequência. O Yud equivale a 10, o Re equivale a 5, o Vav equivale a 6 e o Re de novo equivale a 5. O Senhor Deus deixou a sua assinatura dentro do nosso DNA. Cada ser humano da face da Terra carrega o nome sagrado dele dentro de si, como se fosse a assinatura do fabricante. É tipo aquele relógio, aquela bolsa, aquela roupa, ou seja lá o que for que você comprou no camelô. E dentro vem o selo do fabricante escrito Made in China. O Senhor Deus deixou o nome sagrado dele selado dentro de cada um de nós, sem exceção. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Especialistas de vários países estiveram no Brasil para o lançamento de um grupo dedicado à tese do chamado Design Inteligente. Que mistérios guardam as nossas células? E o DNA, o responsável por tudo o que somos? Os homens reunidos nesta sala são os principais nomes de um ramo da ciência que pretende responder questões como estas. Ao contrário do que a gente apregoou por 150 anos, há evidências de inteligência na vida e no universo. Eles são estudiosos do chamado design inteligente, uma linha de pesquisa que acredita que a complexidade da vida e a perfeição da natureza comprovam a existência de um ser superior. A vida foi feita pronta, o universo foi feito pronto, planejados por um ser extremamente inteligente, com design, com arte. Brian Miller é doutor em física. Ele coordena as pesquisas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Seria um super engenheiro, um super arquiteto? Você pode dizer isso, responde o físico. Um arquiteto que tinha a vida em mente, um criador que fez a vida deliberadamente. Also, when you look at life itself, não é de hoje que os cientistas procuram pistas deste arquiteto da vida. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. A sequência numérica
10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico. Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Deus em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio, acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Para os incrédulos, talvez ainda não seja suficiente. Eles podem dizer, não, isso é coincidência. Vamos então partir para o campo da probabilidade estatística, para que não fique só nas minhas palavras. Pergunte para um matemático, qual a probabilidade disso ter acontecido por acaso? É praticamente zero. É mais fácil você acertar 10 vezes seguido na Mega Sena do que isso ter acontecido por acaso. Nós somos o tempo todo doutrinados, por conta desse mundo que jaz no maligno, a esquecer e nos afastar do Criador. Para que você esqueça que um dia foi criado, que um dia Ele próprio, não outro, mas Ele próprio te planejou. Você não é fruto do acaso, não é resultado de poeira de uma explosão cósmica. Foi o Senhor Deus que te trouxe à existência, não foi nem seu pai e sua mãe. Vamos ver o que diz o Salmo 139.